somente escuridão absoluta. O saco na cabeça não permite a entrada de nenhuma luz adentro. As mãos estão amarradas atrás das costas. Você pisa cegamente no chão com seus pés, submissamente obedecendo aos guardas enquanto eles te guiam com empurrões. Você é levado para alguma sala onde, entre várias vozes masculinas, uma voz feminina ordena que o saco seja retirado de você. Você vê na sua frente uma austera mulher com um sobretudo branco, e ao lado dela há uma guilhotina. Com um gesto, ela acena para os guardas para que levem você até o aparelho. Parece que ninguém vai responder a nenhuma de suas reclamações ou gritos de socorro. Você não tem mais forças para resistir aos guardas, que são muito fortes. Quando sua cabeça é colocada sob a guilhotina, você tenta aceitar seu destino. Porém, você não tem nenhum desejo de morrer. E você continua empurrando e sacudindo até o fim, na esperança de ser salvo, mas tudo é em vão. E assim, a lâmina da guilhotina cai, cortando seu pescoço com facilidade. Sua cabeça se separa do seu corpo. Mas parece que você não está morrendo ainda. Você não sente mais seu corpo abaixo do pescoço, mas você se sente vivo. O sangue respinga em seus olhos e você os pisca por um breve segundo. Ao abrir os olhos novamente, você vê com clareza seu próprio corpo ensanguentado na sua frente. A mulher olha para você, liga o gravador e diz que o D11424 foi decapitado, mas está totalmente consciente. Então ela solicita que sua cabeça e corpo sejam levados para um refrigerador. Depois de certo tempo, você está andando novamente com a cabeça sobre os ombros. E só a cicatriz em seu pescoço lembra aquele evento terrível. E tudo porque a morte não existe mais. A última vez que uma pessoa morreu foi em 12 de setembro de 2020, às 14h02, no tempo médio de Greenwich. Por que você ainda assiste a notícias de acidentes todo dia? Vamos discutir isso um pouco mais tarde. Mas por enquanto, vamos falar sobre o cenário de fim do mundo classe Ômega K, que já aconteceu. A Fundação atribuiu o número SCP-3984 a esse fenômeno. O Ômega K afeta todos os seres vivos biologicamente associados com o reino animal. Isso pode parecer ótimo, porque a humanidade tem sonhado com a imortalidade há mais de 1 milênio. Mas junto com uma vida sem fim, eu também gostaria de ter a juventude eterna e nunca sofrer. No caso do SCP-3984, todos os processos biológicos, inclusive o envelhecimento, permanecem. As pessoas ainda podem carregar lesões incompatíveis com a vida, mas continuam se arrastando em uma existência sem sentido. Após 80 anos de idade, os sujeitos deste mundo sem morte começam a se decompor vivos enquanto ainda totalmente conscientes. Os primeiros a experimentar todos os deleites de tal vida foram o pessoal da classe D. Por exemplo, o D1190 foi estrangulado nas mãos de seu colega por 10 minutos. Além do desconforto geralmente experimentado pelas vítimas de assassinato, o D1190 não sofreu nenhuma lesão significativa, mas todos os experimentos subsequentes acabaram sendo mais cruéis. Tiros na cabeça, decapitação, câmaras sem oxigênio e corte de veias. Nenhum deles ocasionou a morte, mas causou danos graves e irreversíveis aos corpos. Simplificando, os sujeitos se transformam em vegetais imobilizados, condenados a permanecer neste estado para sempre, plenamente conscientes. Emily Young não suportou o fardo psicológico e decidiu ela mesma participar do experimento, enfiando uma bala em sua têmpora. Ela ficou paralisada por muito tempo. No lugar da Dra. Young, os experimentos foram continuados pela Dra. Joyce Michaels. Na véspera do Ômega K, Joyce estava se preparando para perder seu pai, já que ele iria ser desligado de máquinas vitais. E assim foi feito, mas não havia mais morte naquele momento, então o pai de Joyce permaneceu vivo. Posteriormente, dada a não eternidade dos corpos, a Dra. Joyce foi forçada a intercambiar entre 4 corpos físicos. Joyce, como muitos outros funcionários, foi atormentada pela seguinte pergunta: por que estavam proibidas as pesquisas sobre a origem do Ômega K, bem como tentativas de corrigir o fim da morte? E todos os experimentos com o pessoal da classe D pareciam aleatórios e sem sentido. Afinal, mesmo sem esses experimentos, rapidamente ficou claro que o corpo pode ser destruído. Mas as células cerebrais continuarão funcionando, mesmo quando em um estado parecido com um mingau de aveia. Mas não era isso que mais preocupava Joyce. A misteriosa morte de seu irmão Anthony era um combustível incessante para ela. Ele morrera pouco antes do momento em que a morte deixou de existir. E na época, Joyce não sabia o que realmente tinha acontecido com ele. O fato é que Anthony só esperava ajudar o pai a realizar seu sonho. O pai da família Michaels, que estava sendo preparado para ser desconectado dos aparelhos de suporte vital, queria fazer uma trilha nos Apalaches, que se estende por quase 3.500 quilômetros. Quando Anthony foi convidado a participar do projeto Damahong, que explorava a possibilidade de suspender temporariamente a morte de organismos vivos, o rapaz concordou sem qualquer hesitação. Só que o agente envolvido aparentemente exagerou. Isso foi antes da Dra. Young ter se matado.
Na verdade, ela estava no comando do projeto. Para realizar a operação, Anthony foi colocado em estado de semi-morte pelo SCP-3448. Este objeto é uma espécie de scanner híbrido de ressonância magnética e acelerador de partículas ativado por meio de rituais anômalos. O objeto mata uma pessoa, mas dá a ela uma oportunidade de se comunicar com o mundo dos vivos. Simplificando, o aparelho separa a consciência do corpo, o corpo se decompõe e a consciência vaga livremente pelo espaço. O corpo físico de Anthony foi atribuído ao número SCP-3448-A e a consciência liberta ao SCP-3448-1. Todavia, no mundo dos mortos, se pudermos chamá-lo assim, Anthony ainda possuía a imagem de um corpo, ou pelo menos deste modo ele se identificava com mais facilidade. Isso ficou evidente pelas imagens transmitidas pela consciência do agente meio morto. O lugar aonde ele foi traz sentimentos confusos. Por um lado, havia muitas flores, principalmente margaridas. Mas, por outro lado, a vida após a morte está repleta de vários insetos, e Anthony não suportava insetos. Ele literalmente tem insetofobia. Embora talvez seja uma percepção subjetiva, o lugar para onde a consciência vai após a morte está cheio de nossos medos cotidianos. Por meio de Anthony, também foi possível ver que havia paredes de barro nas quais havia raízes vegetais e ossos humanos. Aparentemente, o outro mundo está localizado literalmente sob o solo dos cemitérios. Porém, o céu também está lá. As folhas de algumas árvores na vida após a morte têm a forma de mãos humanas. Em um dos dias, enquanto Anthony estava em estado de meia-morte, as mãos de folhas exibiam o sinal de ok, e depois uma lagarta, devorando as folhas, obedientemente se enrolou em um casulo. Mas o objeto mais incomum encontrado foi uma menina de 8 anos de idade. Ela costumava fazer festas de chá com seu ursinho de pelúcia e corvo de pelúcia. A Anthony imediatamente deram a tarefa de descobrir como ela era. Externamente, a menina era muito parecida com a irmã de Anthony, a doutora Joyce Michaels, quando criança, com exceção de alguns traços no rosto. Anthony fez progressos em sua missão. Ele observou constantemente a garota e às vezes até falava com ela, embora sobre o que ninguém descobriu. Mas durante toda a operação, ele ficou bastante irritado com insetos, que picaram o agente infinitamente na vida após a morte. Para de alguma forma aliviar o destino de Anthony, Dra. Young e seus colegas queriam dar algo para ele se defender, mas o serviço de delivery para vidas após a morte não estava exatamente disponível. Contudo, Dra. Young e seu assistente Jared vieram com uma ideia completamente idiota e ao mesmo tempo brilhante. Como Anthony estava em um estado de semi-morte, então também era necessário enviar-lhe coisas semi-mortas. Sem hesitação, os colegas quebraram um isqueiro ao meio e o jogaram no SCP-3448. E Anthony pegou o isqueiro com sucesso. Posteriormente, ele o usou para queimar mais de uma montanha de insetos irritantes. Apesar de a misteriosa garota não gostar muito disso, vou me adiantar em avisá-los. Os eventos que imediatamente precedem o uso do isqueiro, bem como todos os subsequentes, são mais parecidos com uma viagem de ácido ou alguma alucinação experimentada por um esquizofrênico. Mas eu simplesmente tenho que descrevê-los para vocês. No início, a menina estava balançando, sentada em um ursinho de pelúcia do tamanho de um humano. Então ela se levantou e falou com o urso, puxando sua perna. Durante seu monólogo, a menina começou a envelhecer drasticamente. Depois de uma pequena briga verbal com a garota, Anthony usou o isqueiro e imediatamente pagou por isso. Cercada por insetos queimados, a garota começou a picar continuamente o agente com o osso da coxa de alguém. Para proteger Anthony, Young e Jared lhe deram uma arma da mesma forma que lhe deram o isqueiro. Quando o agente apontou a arma para a menina, eles foram cercados por uma multidão de ursinhos de pelúcia. Ao mesmo tempo, uma mariposa eclodiu do casulo pendurado na árvore com mãos humanas. Então Anthony disparou, e a bala ficou pairando entre a cabeça da garota e a arma por certo tempo. Os ursinhos de pelúcia ergueram isqueiros acesos sobre suas cabeças. O jardim atrás deles pegou fogo, e todas as flores se transformaram em correntes incandescentes. A garota então foi transformada em um esqueleto, assim como Anthony, e as correntes candentes os envolveram. Quando a bala atingiu o esqueleto da garota na cabeça, ela desapareceu. Em seu lugar ficou apenas um corvo de pelúcia com um buraco de bala. Depois disso, Anthony enviou a seguinte mensagem: "Espero que você goste de sua caminhada, pai." Naquele momento, ficou claro para a Dra. Young que a morte estava realmente morta. Como exatamente essa embaraçosa situação foi corrigida, ainda não se sabe. Mas, como eu disse, as pessoas ao nosso redor continuam morrendo. Como a Fundação conseguiu retornar tudo ao seu lugar? Talvez tenham ativado o toro da retrocausalidade global, que por sua vez alterou completamente o passado? Ou talvez a gerência tenha usado outra anomalia? Se você quer que a investigação sobre este assunto continue, conte-me nos comentários.